Se você perguntar para um professor de economia ou um mestre ou doutor em economia se é possível funcionar um sistema econômico sem o uso do dinheiro, eles vão dizer que é impossível, que não tem como funcionar. E isso é perfeitamente normal, pois um sistema econômico sem dinheiro vai contra tudo que eles aprenderam na faculdade e no meio acadêmico. E um dos principais argumentos que dirão é que na sociedade atual seria impossível saber quanto produzir para centenas de milhares de pessoas sem uso do dinheiro como intermediário, e a relação de oferta e da procura entre empresas que oferecem produtos e serviços e clientes, que são os consumidores que geram demandas. Pois essa relação é um dos fatores que ajuda a formar o preço dos produtos e serviços. Portanto, é necessário que os empresários e comerciantes busquem dinheiro para produzir e vender, e os trabalhadores recebam salário em dinheiro para comprar. Então, a conclusão desse raciocínio é que, como o dinheiro está presente em todos os principais agentes de uma relação econômica, se acabarmos com o dinheiro, não tem como o sistema funcionar. E eu concordo plenamente com esse pensamento, que está correto, assim como todas as pessoas devem concordar, sejam elas que têm formação acadêmica ou não. Todo mundo pode concluir que, partindo do princípio que todos os sistemas econômicos dependem essencialmente de empresários, produtores, comerciantes, vendedores e clientes consumidores, assim como empregadores e trabalhadores empregados, assalariados, a conclusão é que realmente o dinheiro não pode deixar de existir no mundo. Porém, a proposta de mudança do sistema econômico que esse canal defende, chamada economia de recursos, não tem toda essa exigência, pois não necessita de todos esses agentes econômicos para funcionar. Pois muito além de uma mudança de sistema econômico, esta é uma proposta de mudança na forma como a sociedade se organiza enquanto civilização humana. Portanto, apenas se realizarmos uma mudança na forma de organização humana, aí sim é possível mudarmos para um sistema sem a necessidade do uso do dinheiro. E a história nos mostra que nós, humanos, sempre mudamos a forma como nos organizamos enquanto civilização. Portanto, não dá para afirmar com 100% de certeza que sempre vamos agir da mesma forma, como se o comportamento humano fosse caminho de robôs que programamos para agir sempre da mesma forma. Ao contrário, podemos mudar a forma como agimos e nos relacionamos com os outros. E a economia é uma ciência social que estuda a relação do ser humano na forma como ele utiliza os recursos finitos para a produção, distribuição e consumo de bens e serviços. Portanto, se mudarmos essa relação, mudamos a economia, e a proposta de mudança é exatamente essa, mudar essa relação, onde em uma economia de recursos o ser humano deixa de cumprir funções como empresários, vendedores e clientes, e patrões e empregados e trabalhadores assalariados, para cumprir outras funções dentro de um novo sistema econômico que valorize mais os recursos naturais finitos do que no sistema vigente. E tudo isso é possível graças aos avanços científicos e tecnológicos, onde máquinas e robôs automatizados podem ser programados e colocados para trabalhar na produção de alimentos, na produção de roupas, remédios, realizar transportes, realizar cálculos complexos de uma forma muito mais rápida que nós, e produzir e oferecer serviços, realizando tanto trabalhos que exigem esforço físico e até intelectuais. E assim o ser humano pode deixar de ter a necessidade de trabalhar por um salário, se máquinas podem ocupar suas funções trabalhando de graça. E como a maioria dos empregos e funções que existem hoje no mundo só existem por causa desse modelo econômico que depende do dinheiro, mas com o fim do dinheiro elas também podem deixar de existir. Isso significa que nessa hipótese de mudança irão ter muitas pessoas disponíveis para trabalhar para poucas funções obrigatórias que não poderão acabar, já que as máquinas não poderão ocupar todas as funções humanas. E ao contrário do sistema atual, que exige que quase toda a sociedade se mantenha empregada para que o sistema não entre em crise, num sistema sem dinheiro, de uma economia de recursos, isso é bom, pois se existem muitas pessoas sem ocupação e tem poucas vagas obrigatórias disponíveis, elas irão trabalhar apenas poucas horas do dia em pequenos turnos de forma voluntária, fazendo atividades em que elas mais se identificam e que estejam aptas a cumprir por suas habilidades e gosto pessoal. E além de trabalhar pouco, elas irão trabalhar pelo interesse de obter e manter todos os benefícios que o sistema deve oferecer para elas, para que possam satisfazer as suas principais necessidades e de suas famílias. Pois centenas de milhares de pessoas podem gerar demandas dizendo quais são as suas necessidades através de apenas um clique no seu celular, tablet, notebook, computador ou totens em locais estratégicos, e essas informações geradas pelas pessoas da sociedade em geral devem seguir de forma organizada e precisa para os computadores de fábricas automatizadas, que saberão exatamente o que as pessoas precisam para realizar
a produção dos produtos e serviços e oferecer os serviços que elas necessitam. Ou seja, sem o intermédio do dinheiro, é possível gerar demandas e produzir sem a necessidade de empresários e empregadores, e comerciantes, vendedores e trabalhadores assalariados. Mas para que esse sistema seja sustentável, é necessário mudar a forma como produzimos os produtos para um modelo econômico que tenha foco em ecologia e sustentabilidade ambiental. E isso deve fazer com que muitos produtos que hoje são fabricados, como por exemplo embalagens descartáveis, devem deixar de serem produzidos para economizarmos os recursos naturais. E além da mudança na forma de produção, é necessário mudança no consumo, ou seja, o consumismo exagerado e estimulado pela publicidade e propaganda da economia de mercado, que exige constantemente troca de produtos, deixa de existir nesse novo modelo econômico. Portanto, nesse novo sistema, as pessoas devem ter um consumo mais consciente e moderado, pois não haverá estímulo ao consumo e todo o sistema de produção e distribuição estará estabelecido em princípios ecológicos, pois a valorização do meio ambiente e a consciência de que os recursos naturais são finitos e a essência, que é a essência dessa proposta, que não tem a pretensão de satisfazer todos os desejos humanos, que são infinitos, mas sim satisfazer todas as suas principais necessidades com os recursos finitos, e assim podemos criar limites também de regras para que não exista desperdício de recursos. E eu não vou determinar aqui nesse vídeo quais são as regras de limites para a retirada de produtos, pois não é uma única pessoa que deve tomar essa decisão, nem um pequeno grupo, mas sim, caso a sociedade queira realizar a mudança do sistema, ela, em conjunto com técnicos e estudiosos da área de gestão ambiental, tecnologia e de produção de diferentes áreas, que precisam criar as regras para a melhor distribuição possível. O que posso fazer agora é dar exemplos de como podemos estabelecer limites. Afinal, a intenção é economizar recursos, não desperdiçar. Um exemplo é que devemos respeitar a individualidade das pessoas, pois cada cidadão não consome da mesma forma. Um consome mais, outros consomem menos, e isso é natural. Então, de forma particular e segura, cada cidadão pode criar o seu perfil de consumo de um certo período de tempo. E assim, essas informações devem ficar em sigilo, como se fosse uma conta bancária, que só pode ser acessada pelo consumidor, através de todo um mecanismo de segurança, como por exemplo, digitação de senha, ou impressão digital, ou leitor de íris, reconhecimento facial. Então a pessoa alimenta o sistema gerando demanda de suas necessidades, e quando ela vai ao local de retirada do produto ou o serviço, ela pode retirar a quantia de produtos que já está registrada em seu histórico de consumo, para que ela satisfaça todas as suas necessidades individuais. Ou seja, cada pessoa retira a quantidade de produtos, limites, dentro das suas necessidades individuais. Caso a pessoa tente levar uma quantia de produtos acima do normal, o sistema pode barrar a saída de produtos. Da mesma forma que uma pessoa em um supermercado tenta levar mais produtos do que tem dinheiro para pagar de sua conta bancária, e o cartão não passa, a compra não é aprovada, e a pessoa tem que retirar alguns produtos a mais para levar. No caso de uma economia de recursos, o limite é a necessidades já pré-estabelecida cadastrada pela própria pessoa no sistema, que caso ela tenha necessidade de mudar o seu perfil de consumo para consumir mais do que o normal, do que registrado em sistema, ela apresenta suas justificativas desde que sejam plausíveis dentro das regras já estabelecidas, aí o sistema libera mais produtos para que a pessoa possa retirar. Outro exemplo é estabelecer limites para a retirada de produtos de acordo com os recursos naturais disponíveis. Por exemplo, neste exemplo aqui, mostra de forma apenas ilustrativa, apenas para servir de exemplo, a quantidade de recursos disponíveis que serão utilizados em uma determinada região. Esses recursos são o petróleo e os minerais pirita e bauxita, pois esses são os recursos necessários para a produção de um produto Y, que para ser produzido é necessário 10% de petróleo, 60% de pirita e 30% de bauxita. Então, cada consumidor que queira levar esse produto, o sistema irá realizar uma análise e calcular a quantidade de recursos disponíveis em reserva, o impacto ambiental para a extração do recurso, quantos recursos são necessários para a fabricação do produto, verificando se são necessários recursos que são escassos, se tem pouca reserva ou muita reserva, se o impacto ambiental para a produção é grande ou não. E de acordo com esses critérios, entre outros, de impacto ambiental e da quantidade de reserva de recursos disponíveis, o sistema realizará um cálculo e após a análise, o resultado vai determinar qual deve ser o limite adequado de quantia de unidades de produtos
que cada pessoa pode levar. E esses cálculos também podem estabelecer critérios em cima do tempo de uso daquele produto, considerando a durabilidade e a garantia do produto, estabelecendo regras que dizem por quanto tempo aquele produto tem validade, que ao final do período do tempo a pessoa está habilitada para pegar o outro produto de novo, ou seja, as pessoas não poderiam levar esse produto todos os dias sem limites, porque existem critérios já estabelecidos de economia, analisando os recursos disponíveis, os impactos ambientais, pois este é um sistema econômico baseado em recursos disponíveis e não no desejo das pessoas. E naturalmente, quem tem capacidade de fazer um cálculo como esse, de várias análises, considerando todos esses critérios, entre outros, são computadores que serão alimentados com dados de técnicos especialistas de cada recurso. Em resumo, se existe grandes reservas de recursos, como neste outro exemplo aqui, e o impacto para extração e produção é baixo e as pessoas, nesse caso, podem retirar mais produtos com um menor período de tempo para voltar a pegar de novo. Ao contrário, se existem poucas reservas de recursos naturais e o impacto ambiental na extração e na produção é alto, o limite de retirada de produtos de unidades por pessoa é menor e com mais critérios de limites, como por exemplo, de um período maior de tempo para as pessoas voltarem a pegar. Enfim, não precisa ser exatamente da forma como eu disse nesses exemplos, são apenas exemplos de como podemos criar regras e controles de limites para a retirada de produtos, para evitar desperdício e evitar que muitas pessoas peguem mais além do que precise, para que não falte para ninguém. E dificilmente irá faltar produtos, pois a proposta é a nível internacional. Para que seja possível ela funcionar, esse sistema precisa da união de recursos naturais, científicos e tecnológicos entre vários países, o que permite o aumento na capacidade produtiva e a abundância para que todos possam satisfazer as suas necessidades com qualidade. Outra mudança é no descarte do lixo, pois, ao contrário do sistema atual, tudo o que for possível reciclar, reaproveitar e transformar em outros materiais deve ser utilizado nesse novo sistema econômico, através da construção de uma infraestrutura de coleta de reciclagem de lixo automatizada. Portanto, substituindo os principais agentes econômicos do sistema da economia de mercado para uma economia de recursos, é possível sim mudarmos para um sistema econômico sem uso do dinheiro. E se isso acontecer, ou pelo menos a humanidade se esforçar para se unir para tentar a mudança, pois para que essa mudança realmente seja possível, ela depende da colaboração entre vários países que precisam fechar acordos econômicos, onde os países interessados na mudança devem compartilhar recursos naturais, científicos e tecnológicos para que cada um possa montar uma infraestrutura que seja capaz de manter esse sistema. E se isso acontecer, naturalmente irá constar nos livros de história e também irão atualizar os livros de economia, como uma experiência que terá espaço nos meios acadêmicos. Mas por enquanto, ainda é apenas uma teoria que não foi testada. Porém, para quem acha que é impossível a humanidade mudar de sistema ou mudar totalmente a forma como ela se organiza, a história nos mostra que a humanidade sempre mudou a forma de se organizar enquanto civilização humana. Saímos das cavernas, deixamos de ser caçadores-coletores para viver de agricultura de subsistência. Depois mudamos para um sistema de troca de mercadorias. E por fim, passamos a utilizar o dinheiro através de uns sistemas monetários. Portanto, esse não precisa ser o fim da linha para a humanidade. Podemos continuar mudando, graças ao avanços científicos e tecnológicos que a humanidade já tem hoje e que deve se elevar ainda mais nos próximos anos. Podemos realizar uma nova mudança na forma como nos organizamos enquanto civilização humana. E isso depende de nossa vontade de mudar e utilizar a nossa capacidade intelectual e racional de concluir que já temos recursos naturais, científicos e tecnológicos disponíveis mais do que suficientes para podermos acabar com todos os problemas sociais, ambientais, atuais do sistema vigente que já está ultrapassado e passarmos a valorizar a vida, que é o bem mais precioso que existe no planeta Terra. Portanto, a resposta para a pergunta do vídeo é que podemos sim mudar para um sistema econômico sem uso do dinheiro, se mudarmos a forma de organização enquanto civilização humana, utilizando todo o nosso potencial científico e tecnológico em conjunto com um modelo de produção e consumo com foco em sustentabilidade ambiental. E para saber mais sobre o assunto, quem ainda não viu os vídeos da minissérie Economia de Recursos, onde abordo os principais
as principais mudanças que devem ocorrer nesse sistema, assistam, pois lá abordo com mais tempo a mudança na produção, mudança no consumo e mudança no trabalho humano. Ou continue acompanhando essa série atual, Economia de Recursos, esclarecendo dúvidas e desvendando mitos. Então, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e até lá, um abraço a todos!